Bom dia, povo de Deus! Bom dia! Bom dia, Igreja de Deus! Bom dia! Bom dia para você que está em casa e eu tenho alguém do meu lado. Vocês nos acham parecidos? Alguns vídeos atrás eu me lembro que eu disse que o meu irmão estava vindo para cá, para a Escola de Profetas, e ele está aqui agora. Amém, louvado seja o nome de Deus, porque o Senhor tem chamado missionários para essa obra, né? E agora mais um membro da minha família está aqui. E eu quero fazer um apelo para você aí de casa, como eu fiz no vídeo passado. O Senhor tem te chamado para ser um missionário. E o que você está esperando? Obedeça a voz de Deus. E assim como eu e meu irmão obedecemos, seja um missionário para a glória do nome do Senhor. Amém? E nós vamos orar ao Senhor para este estudo, para que o Senhor possa nos abençoar. Vamos orar? Vamos. É um prazer ter você aqui comigo, é um prazer ter minha irmã aqui e toda essa igreja. Vocês não estão vendo, mas a igreja está linda aqui. E neste momento vamos orar ao nosso Deus. Eu convido você a se ajoelhar. Querido Deus, bendito seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, pelos aprendizados, pelo trabalho, pelos estudos, pelo ano bíblico, Pai. Temos aprendendo tanto. Peço que o Senhor nos ajude a colocar tudo isso em prática. Ajude também nosso companheiro, nosso telespectador em casa. Ajude ele a entender, Pai. Envia o Teu Santo Espírito para que ele possa compreender essas verdades e passar para outras pessoas e, se possível, aceitar o chamado de ser um missionário. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E eu sou muito feliz, eu poderia dizer, porque o Senhor me ama, né? E isso me impulsiona a obedecer às leis dele. E por isso nós vamos louvar o nome do Senhor com o hino de número 238, Amor nos faz contentes. Amém. No céu iremos louvar o nome do nosso Senhor. E agora, o
que nós vamos fazer? Agora é o momento dos nossos versinhos. Aquele momento onde nós recitamos o verso que semanalmente gravamos. E o verso de hoje é Atos 20, capítulo 20, verso 24. E se você aí de casa ainda não gravou esse verso, pode abrir na sua Bíblia como eu e vamos ler junto. É bom nós acompanharmos com nossos olhares, tá bom? Então vamos lá. Você faz a contagem regressiva? Claro, irmão. 3, 2, 1. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Atos 20, 24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Amém! E agora nós teremos o nosso estudo e que você possa deleitar-se na palavra do Senhor. Amém? Bom dia para você, louvado seja o nome de Deus. Eu estou muito feliz, muito agradecida nessa manhã cheia de luz lá fora, o sol do Senhor que está ali nos abençoando, trazendo para nós renovação na natureza. Louvado seja o nome de Deus. E você, como está? Como é que está a sua vida? Como é que foi o seu sábado? Como você iniciou a semana? Conseguiu retirar toda a raiz de amargura? O sábado é feito para isso também, para nos renovar as nossas emoções, os nossos sentimentos e trazer para nós o alento de Deus, uma nova vida, restauração. Temos que recomeçar toda semana, tá bem? Com novos planos, com novos objetivos. E hoje nós vamos estudar uma coisa muito interessante, como foi depois do dilúvio. Não antes de fazer com você uma recapitulação. Eu preciso, antes de qualquer coisa, mostrar para você essas coisas aqui, ó. Tá vendo esse livro? O Mundo Já Foi Melhor? Este livro é de uma publicadora muito interessante, Casa Publicadora Brasileira. Eu preciso te mostrar isso, porque como é importante, ó, Casa Publicadora Brasileira, como é bom nós termos material de fonte confiável. Esse livro aqui, ele traz informações de como era antes que o mundo existisse, com provas muito interessantes científicas, para que a gente possa compreender os detalhes das coisas que nós aprendemos. Por exemplo, eu queria que você colocasse aí, Felipe, uma imagem sobre a altura, uma imagem, uma ideia de como que era a altura das pessoas naquela época. Dê uma olhadinha lá. Olha a comparação. Não é interessante isso? Olha lá, ó, uma pessoa robusta, bem proporcionada, com uma altura de 4 a 5 metros caminhando entre nós. Imagine um negócio desse. Agora, imagine uma pessoa nessa altura, um verdadeiro gigante, não é? Tanto de estatura quanto de altura, né? A estrutura grande. Mas eu queria comentar com vocês. Agora, imagine que estranho se um de nós estivéssemos lá. Seríamos o quê? Anões, né? Olha que pequenininhos que seríamos. Nós não temos ideia do quão pequenos somos, tá bem? Isso é muito engraçado. Agora dê uma olhadinha sobre os animais que haviam naquela época. Dê uma observada agora, o Felipe vai colocar uma imagem aí, eu não lembro todas as imagens que eu te mandei, Felipe, mas essa imagem de um dinossauro, olha lá, dê uma olhada para você ver em comparação com as alturas que temos hoje. Olha, dê uma observada. Aparentemente, possuir uma grande estatura naquela época parecia ser uma vantagem para sobreviver no princípio. Ainda com essa imagem, eu quero comentar um detalhe para você sobre os animais antediluvianos. Ouçam isso, ó. Nos tempos pré-diluvianos,
haviam libélulas. Você sabe o que é uma libélula? Sabe aquele bichinho que pousa na água? Te assusta agora, presta atenção. Nos tempos pré-diluvianos, havia libélulas cujas asas abertas mediam 78 centímetros. Quanto é 78 centímetros? Certo? Por aí, não é isso? Com as asas abertas. Agora te assuste. Olha bem, e borboletas, gente, eu amo borboletas, e borboletas com 70 centímetros de envergadura aproximadamente. Um réptil voador chamado pteronodonte tinha o tamanho de um avião pequeno. Suas asas estendidas mediam cerca de 9 metros. Entre os répteis havia também o diplodoco, de 29 metros, e o braquiossauro, de 27 metros, e o brontossauro, de 22 metros de comprimento, aproximadamente. É grande ou não? E eu queria que vocês pensassem sobre isso, para vocês verem como nós evoluímos, né? Olha só, após o dilúvio, havia um abutre cujas asas estendidas mediam 4 metros. Vocês sabiam que vários animais foram extintos? Sabiam ou não? Vários animais. Existem animais que hoje, mais ou menos 100 anos atrás, ainda existiam. Agora não. E nós estamos numa época de extinção. O ser humano faz isso, o ser humano acaba com tudo. Te assusta agora o que você vai ouvir. O avestruz elefante tinha 4 metros de altura e podia facilmente erguer um cavalo pequeno e devorá-lo se quisesse. Gente, nós vivemos num mundo pícnico, num mundo pequenininho hoje. Avante, observem isso. Por ocasião do descobrimento da Nova Zelândia, a moa, ave extinta atualmente, media 3 metros de altura e pesava 230 quilos aproximadamente. Puxa vida, gente, quando a Nova Zelândia foi descoberta, não faz muito tempo assim, tá? Avante agora. As espécies de menor estatura do passado mediam 4 metros de altura, mas não eram tão pesadas como a ave elefante. Entre os mamíferos havia um cordeiro de cerca de 2 metros de altura, com chifres perfilados, medindo 2 metros aproximadamente. Gente, o mundo já foi muito diferente. Na verdade, nós não entendemos praticamente nada sobre nada. Aliás, eu aconselho você e faço referência a esse livro como sendo algo interessante para que você leia e possa descobrir como o mundo que hoje você vive já foi melhor. Outro que eu gostaria que você observasse, que para mim é uma pérola tremenda, Vida e Tempos do Velho Testamento. Esse livro também da Casa Publicadora Brasileira, aliás, os livros da Casa Publicadora Brasileira são uma bênção, viu? São livros muito bons. Aqui está, Casa Publicadora Brasileira, um material muito bom. E aqui eu encontrei uma quantidade de informações tremendas. É um livro que também está extinto, mas você ainda pode ter dentro da internet, tá bem? Não foi reeditado, tá? E eu vou agora recapitular com você algumas coisas, para que você se lembre do que nós estudamos. Nós estudamos desde a criação e vamos parar amanhã na Torre de Babel para dar início no segundo módulo. A Bíblia ela foi feita em módulos, em partes diferentes. O primeiro conteúdo, o segundo e terceiro. Nesse primeiro conteúdo vai da criação ou da entrada do pecado até a Torre de Babel. Este é um módulo. De Abraão em diante é outro módulo, entendeu? E nós vamos estudar sobre isso. Eu estou querendo que chegue muito o dia de falar sobre Abraão, que será depois de amanhã, porque tem informações tremendas. Então nós estudamos sobre as características de Lúcifer, como era a divindade, de que maneira que foi essa guerra no céu. Nós estudamos Deus e os anjos. Você se lembra disso? Quando nós entendemos como é que a coisa acontece. Eu sei que num estudo pela manhã, num momento não dá para estudar tudo, mas você pode fazer deste estudo o início, a base, a estrutura para que você estude outras coisas. Como um estudo inicial e outros braços para que você possa ir compreendendo. Estudamos também como foi que aconteceu de Lúcifer a Satanás, que infelizmente ele tomou posicionamentos por escolha para agir errado. Nós estudamos quando Deus fez o mundo, como é que foi a estrutura desse planeta onde vivemos, a maneira como Deus trabalhou. O primeiro sábado que o Senhor Deus deu como presente de casamento para Adão e Eva. Já parou para pensar isso? Qual foi o presente que Deus deu a Adão e Eva de casamento?
o sábado. Tá bom? Olha que presente interessante. A mesma coisa que Deus deu para todos. Aliás, eu preciso fazer você entender. Para o branco, para o preto, para o rico, para o pobre, para o culto, para o inculto, para o empregado e para o empregador, o Senhor Deus dá a mesma coisa, a mesma. Embora eles tenham diferentes posições sociais, cor e etc., eles recebem de Deus a mesma coisa. Tempo. Todos têm 24 horas. Todos têm uma semana cada semana. Todos têm um sábado. Nós estudamos sobre o lar edênico, quando Deus nos mostrou ali a situação do primeiro, da semana literal, né? E estudamos também quando o homem entrou em dificuldades, quando o pecado sai da mão e do comportamento de Lúcifer e é aceito nesta terra, tornando esta terra um ambiente para Lúcifer morar. Estudamos também a beleza e a grandeza do plano da redenção, formado antes do pecado existir. E eu comentei com vocês que o plano da redenção é como se Deus tivesse uma vacina antes do vírus aparecer. Compreendeu? E eu gostaria que vocês entendessem isso nesta ideia. Estudamos o governo patriarcal, os primeiros homens que Deus trabalhou nessa terra, os primeiros que vieram. Lembra? Os primeiros irmãos, Caim e Abel? Lembram disso? Quando Caim, então, escolheu uma vida ruim. E nós estudamos também sobre o dilúvio. Tá? Começamos a estudar sobre o dilúvio, as informações que Deus trouxe, e hoje vamos estudar o dilúvio e seus resultados. Eu preciso comentar com vocês esse negócio tremendo de Gênesis, como Pedro tão bem falou, Gênesis capítulo 8, 9 e 10. Eu vou trazer para vocês algumas informações. Por favor, filho, coloque aquela arca em cima da água, que é a primeira imagem. Observe uma ideia para que a gente tenha vocês nunca imaginaram algo assim. Quem já esteve num cruzeiro e olhou para fora de um cruzeiro, eu nunca estive, tá? Mas eu imagino como é. Estar dentro de um cruzeiro, olhar para fora das janelas e não ver terra em lugar nenhum. Com uma diferença, observem isso, tentem, não, este não, filhinho, este. Tentem imaginar isso, olhe isso daí. Com uma quantidade tremenda de furacões, de sons, e ali não por um dia ou dois. A arca balançando para todos os lados, não uma semana ou duas. 5 longos meses. Vocês podem imaginar isso? Terrível, não é? E quem era que segurava aquela arca? E de repente, Deus, com seu protetor, cuidado, escolhe um local para que essa arca pouse. Em que lugar que foi? Pode colocar esse anterior que você colocou. Lá está a arca pousada num grupo de montanhas chamadas Ararat. Não era uma montanha, é um grupo de montanhas que recebe este nome. Observe mais este outro também, essas imagens de... Olha, é isso daqui, tá? Essa é a foto real. Não se sabe em qual delas a arca está. Eu tive um amigo que veio conosco dos Estados Unidos, um grande amigo, que ele era cinegrafista e é cinegrafista. Ele foi convidado para fazer uma expedição e filmar aquele local com um grupo de pessoas. E ele subiu e ficou de vir aqui para dar para nós algumas informações de vários pedaços petrificados de cipreste que existe realmente nesse espaço, bem cheio de gelo. Para subir ali uma dificuldade tremenda, não se consegue subir em todas as montanhas, né? As expedições que são feitas para ir para lá. Vocês querem ir também? Querem ir para lá ou não? Querem? Eu gostaria muito de ir se eu tivesse condição. Mas é uma oportunidade. Aliás, eu quero comentar com vocês que estão em casa, que eu tenho orado a Deus para que toda a escola de profetas possa ir no 2º semestre desse ano em Jerusalém, fazer uma expedição conosco, desde o Egito até o local onde Jesus Cristo foi crucificado. Eu gostaria de fazer isso com toda a escola de profetas, para que a gente possa subir e ver esse local como uma viagem cultural, né? Para que a gente possa compreender toda a passagem do povo de Deus, aonde eles andaram, como foi, em que lugar que é. Você pode dizer, mas isso é muito caro. Depende o dinheiro que seu pai tem, não é? E eu quero dizer para vocês que eu não tenho um conto furado para nada, mas eu vivo aqui há 12 anos sem ter salário e sustentando uma quantidade de pessoas com uma alegria imensa. Depende do
tamanho do bolso do seu pai. Você tem que falar com ele, pedir para ele e Deus pode conceder. Já pensou o Senhor Deus nos dá a chance de fretar um avião com tudo que é aluno da escola de profetas e a gente ir embora, pela graça e poder de Deus, fazer uma viagem deste tamanho, não para nosso deleite, mas para conhecer em loco estes espaços? Eu gostaria muito. Você gostaria de fazer isso? Pois então, pela graça e poder de Deus, vai acontecer. Segundo semestre, tem um grupo de pessoas, um pastor chamado Dr. Alexandre, que está organizando uma viagem, onde eu vou ser a pregadora dessa viagem, e ele então vai levar um grupo de pessoas. Que Deus ajude, que vão nossos alunos todos, será no segundo semestre desse ano, pela graça e poder de Jesus, se o Senhor quiser, tá bem? Então veja que interessante, este é o espaço onde em algum lugar estão os resquícios da arca que conteve nossa família. Já parou para pensar que Noé, seus filhos são nossa família? São. Toda vez que eu leio a Bíblia, eu não estou lendo só a história de algumas pessoas, eu estou lendo sobre os meus antepassados. Sim ou não? Sim. Minha família, louvado seja o nome de Deus. Um detalhe interessante sobre isso, assim que eles soltaram, você lembra que Noé soltou primeiro o corvo, depois ele soltou pomba, depois a pomba que soltou não voltou mais, lembra disso? E depois ele olhou para fora, tinha secado toda a terra, mas aí ele saiu correndo dizendo, ô bavo, não foi isso? Não, o que ele fez? Ele esperou Deus mandar ele sair. Aquele que tinha mandado ele entrar, ele tinha que esperar que ele saísse. E quando saiu, qual foi a primeira coisa? O altar. A primeira coisa que ele fez, e eu quero dizer para você que é isso que Deus espera de nós, que de modo semelhante nós devemos, o nosso primeiro cuidado, render nossas ofertas voluntárias a Deus. Com a quantidade de animaizinhos que ele tinha, ele podia pensar assim, não, eu tenho que guardar isso para o meu futuro. Olha só a desolação que está esse mundo, porque a terra agora era horrível, cheio de corpos em cima, uma coisa tenebrosa, não era isso? E o Senhor Deus, então, você podia dizer, não, Deus vai entender se eu segurar isso para mim. Não, ele pegou do melhor que ele tinha e levou para Deus, confiando ao Senhor. E é assim que nós temos que fazer. Quando um benefício vem em nossa mão, qual é o primeiro pensamento que a gente tem que ter? O nosso Deus. Isto é um ensinamento para que você entenda alguns estudos que vamos ter daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos ter que entender por que a questão que Deus... Como é que ele trabalha com aquilo que coloca em nossa mão? De que jeito que ele nos ensina a administrar isso? É importante você entender por quê. Porque o Filho de Deus segue as instruções do Pai e é abençoado. Aí, olha só que interessante. O primeiro ato dele foi construir um altar ao Senhor. Segunda coisa interessante que nós vemos no estudo de hoje é que o Senhor Deus colocou um arco sobre a nuvem. Lembra disso ou não? Para quê? Para lembrar ao homem. O interessante é que a gente pensa, né? Para Deus, toda vez que violou, eu não posso terminar a terra com água. É isso que acontece? Não, é para lembrar o homem que Deus fez um concerto, não só com Noé, mas com a humanidade. Deus fez um concerto de bênção com a humanidade. Nunca mais eu vou terminar a terra com água. Isso me enche o coração. Quando a gente vê o arco-íris ali, a gente olha e fala, bendito seja o nome do Senhor. Gente, eu não tenho um dia que eu não vejo o arco-íris, que eu não corra igual criança de novo para ficar olhando, porque eu sei que é bem pouquinho tempo, né? Mas existe um arco-íris que não some nunca. Aonde está o arco-íris? Ao redor do trono do meu Pai, do seu Pai, tem um arco-íris tremendo, glorioso. E nós vamos estudar neste ano ainda, junto com você, que este arco-íris, que esta glória do trono de Deus, o que rodeia a cabeça de Jesus, vai estar como um elo imenso ao redor dos filhos de Deus nos últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Outro detalhe, você sabe que Deus fala conosco na nossa linguagem? Que Deus chega onde a gente está e fala conosco de maneira que a gente possa entender, por isso que ele trabalha desta forma. É assim que Deus faz. Eu quero ler um pedacinho sobre a parte que você encontra aí no céu, uma semelhança de arco-íris rodeia o trono, ache isso. E no último parágrafo último textinho deste parágrafo, tem a seguinte informação. Quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, leia isso. Gente, observe esta frase. Observe esta frase. Eu queria que vocês observassem isso. Quando o homem, pela sua grande impiedade, convida os juízos divinos, o Salvador, intercedendo junto ao Pai em seu favor, aponta
Para onde, gente? Para o arco nas nuvens, para o arco celeste em redor do trono e acima de sua cabeça como sinal da misericórdia de Deus para com um pecador arrependido. Nossa, gente, eu acho isso um negócio tremendo. Quando Noé saiu da arca e os animais saíram também, ele temeu por sua família, não foi? Porque agora os animais tinham mudado ou não tinham mudado? Por que os animais mudaram? Vamos lá, por que os animais mudaram? Nunca pense que um pecado não vai trazer consequências para tudo ao seu redor. Não existe pecado, nós não somos adolescentes que pensamos assim, minha vida é minha, ninguém manda em mim, o que eu faço só é meu corpo, eu faço o que eu quero. Não existe isso. Tudo que você faz vai afetar alguém. Tudo que você se envolver a fazer vai trazer dificuldade para os outros. Vai ou não vai? Não tem outro jeito. Os animais agora eram resultado do pecado do homem. Eles agora iriam comer um ao outro. Por quê? Você vai se assustar. Após sair da arca, o Senhor Deus permitiu que se comesse carne de animais limpos. Tinha entrado na arca quantos pares de animais imundos? Um par de animal imundo. Lembra disso? Se Noé tivesse comido algum animal imundo, o que teria acontecido? Não teria nascido nenhum outro, porque comer um... Digamos que ele inventou assim, eu vou comer uma carninha de porco. Porco é imundo, segundo Deus, tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Deus não fez os animais para serem comidos. Muito menos o porco. A única razão do porco existir e o corvo, olha só, o corvo é o limpador do ar, tá bem? Ele é o que voa, tá? O porco é o limpador da terra e o camarão e os crustáceos são limpadores do mar. Aí você aí que está do outro lado, não sabia. Pois é, muita coisa que eu também faço e que eu já fiz na vida, eu não tinha ideia. E Deus fez dessa forma, Deus cuidou. Mas quando Noé saiu da arca, não tinha nada verde. O Senhor Deus permitiu que algumas coisas acontecessem. Eu vou ler com você aqui agora esta informação. Olha só, antes desse tempo, Deus não havia dado ao homem permissão para comer alimentos animais. Era seu desígnio que a espécie humana se mantivesse inteiramente com as produções da terra. Mas agora que toda a erva verde tinha sido destruída, permitiu-se-lhe comer a carne de animais limpos que havia sido preservada na arca. Eu preciso comentar uma coisa com você. Se Deus permitiu porque não tinha erva verde, quando a erva verde apareceu de novo, qual seria naturalmente e logicamente a posição do homem? Não comer. Agora imagine os seres humanos correndo atrás dos animaizinhos, que até então não tinham sido feitos para comer, que quem comia esses animais eram os malvados antes do dilúvio. Lembra disso? Agora imagine o pessoal correndo atrás deles para dar uma paulada no bichinho para comer. Gente, não parece um negócio terrível? Eu me lembro que aqui nós temos um lago, né? E o lago cheio de peixinhos, e a gente vai lá e joga comidinha para os peixinhos. Eu me lembro que estava jogando comidinha um dia, e uma pessoa visitante estava aqui. Na hora que entrou, falou, isso dá uma fritada numa frigideira. Eu fiquei tão desesperado, eu lembrei, minha mãe, que maldade, bichinho, tadinho. Os bichinhos, eles temem a gente, eles nos temem, porque nós somos maus, eles acostumaram com esse tipo de atitude. E eles aprenderam a fazer o quê? Comer uns aos outros. Você não tem ideia como a tua atitude e a minha atitude pode estragar tudo. E Noé começou a temer por sua vida. Esses animais aí vão comer toda a minha família. E ele correu para Deus, não foi isso? Gente, assim que eles saíram da arca, o mundo era um vasto cemitério. Cheio de corpos podres, uma coisa, devia ser um lugar fétido e horrível. O que Deus fez? A palavra de Deus diz que um vento forte... O Senhor Deus fez um vento passar e jogar por sobre toda a estrutura da terra uma quantidade muito grande de terra, e montanhas inteiras foram colocadas na época do dilúvio em cima dos lugares mais impiedosos do mundo. Onde existe uma montanha mais alta é onde ali embaixo era mais impiedoso do que qualquer lugar. E todo o ouro e pedras preciosas que haviam também foi enterrado. E outro detalhe importantíssimo para você entender. Os corpos em grande quantidade, as madeiras, todo o material orgânico que foi enterrado nessa ocasião se transformou em petróleo. Dentro da terra, então, havia água antes do dilúvio. Lembra disso? Vocês leram isso hoje? Então, olha só que legal, né? Oi? Sim, é verdade, é muito bem lembrado. Antes havia água, diz, as profundidades da terra são o arsenal do Senhor, de onde foram retiradas as armas empregadas na destruição do mundo antigo. Quais foram as armas da destruição do mundo antigo?
Água. E o que é que Deus tem agora reservado dentro do planeta, que é o resultado do dilúvio? Fogo. Porque aquele material orgânico que se transformou em óleo, em petróleo, que hoje a gente usa aí para fazer os carros funcionarem. Olha como nós somos involuídos, né? No céu não se usa petróleo, não vai ter nunca mais. O que se usa? O poder de Deus, viu? Um anjo não voa porque tem asas. Você sabe disso ou não? Um anjo não voa porque tem asas. A nossa ideia de que um anjo precisa de asas para voar é porque a gente vê os passarinhos. A gente pensa que sem asa, quando a gente corta as asinhas, porque a gente não quer que voe dos bichinhos, coitadinhos, aí eles não voam. Mas um anjo não precisa de asa. Agora imagine se o coitado do anjo tivesse que voar do céu até aqui por causa das asas dele. Quantos anos o bichinho ia demorar para conseguir chegar aonde? Eles saem do céu e vem, está aqui, em questão de segundos, ele está aqui. Vocês acham que é por causa das asas? Quão rápido o bichinho teria que voar para chegar do céu até aqui? Não. As asas são só para diferenciar o trabalho deles. Eles voam pelo poder de Deus. Nós voaremos pelo poder de Deus. Entendeu isso? Sem petróleo, sem nada. Agora veja que coisa interessante. Eu quero comentar com vocês um negócio muito interessante do finalzinho do parágrafo que começa: a superfície toda da terra ficou transformada com o dilúvio. Agora imagine quem viu a terra antes de entrar na arca e quem vê a terra depois que entrar na arca. Que coisa tenebrosa que deve ter sido. Deve ter sido horrível, horrível, horrível. Uma terra que era linda e bela, agora um negócio tenebroso. Amanhã eu vou trazer umas fotos para vocês de sequoias gigantes. Quantos de vocês já ouviram falar disso? São reminiscências da época do dilúvio. Eu tive a oportunidade de ir lá, eu fui pregar na Califórnia, e aí eu vivia orando a vida toda. Eu quero comentar uma coisa com você, que você tem que aprender a pedir para o seu pai as coisas. Aprenda a pedir para o Senhor. Diga: Pai, me dá isso. Eu tinha muita vontade de ver as sequoias, e eu pedi ao Senhor: Senhor, eu quero ver as sequoias, eu quero ver as sequoias. Eu já preciso dizer a você que todas as viagens que eu fiz pelo mundo para pregar a mensagem do Senhor, eu nunca paguei um conto. Primeiro, porque eu não tenho. Segundo, porque quando o Senhor Deus chama a gente, Ele paga a nossa estadia, Ele paga a nossa viagem. E eu fui chamada a pregar na Califórnia, cheguei lá, e eu sei que na Califórnia que tem as sequoias, um dos lugares onde tem sequoias é ali. E eu já tinha pedido a Deus: Senhor, me dá uma chance de um dia ver. Quando foi depois da tarde que eu tinha pregado, o pastor que nos chamou disse assim: Maísa, vamos ali dar uma volta, eu quero te mostrar um negócio. Eu falei assim: vamos. Ele falou assim: as sequoias. Eu me dei um susto assim: sequoias? Ele falou: é aqui do lado. Nós vamos aqui andar 10 minutos, tu vai ver tudo isso, tu vai andar no meio. Louvado seja Deus, lá estava eu no meio daquilo tudo. Reminiscências do dilúvio. O que aconteceu depois do dilúvio? Quando a grande quantidade de água foi passando pela terra. Imagine uma enchente. O que acontece com a terra? A estrutura, eu estou falando da terra mesmo. O que acontece com a terra? A água passando por ela. Vai abrindo sulcos na terra? Sim ou não? Abre sulcos, abre espaços. Grand Canyon é o resultado do dilúvio. Aqui no Brasil nós temos o Canyon de Chapada Diamantina, não tem? Alguma coisa assim, um Canyon, existe no Brasil o Canyon, mas nos Estados Unidos existe o Grand Canyon, é imenso. Foi outro lugar que Deus me levou a ver também. Eu tinha acabado de dar estudo bíblico nos Estados Unidos para 50 brasileiros, 50 pessoas lá. E então no dia de fazer entregar para eles os certificados, o dia dos batismos, quando terminou o trabalho, eles falaram: nós queremos te dar um presente. Aí chamou o Leandro lá na frente e deram 2 passagens para nós para ir para o Grand Canyon. Então eu fui para o Grand Canyon também. Então Deus abençoa a gente assim. É o que eu digo para você. Você tem limitações? Depende do bolso do seu pai. Você tem que pensar sobre isso. Corre para o seu pai e diga para ele: tu és o dono do mundo, Senhor. Eu gostaria de ter isso. O Senhor Deus diz lá no Salmo 37, ele diz assim: agrada-te do Senhor teu Deus e ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te, pois, do Senhor. É assim que o Senhor Deus fala. Combinado? Que tal se você nos ajudar a orar para ir conosco lá para Jerusalém? Gostaria de ir? Sem vírus. Tá bem? Porque o Senhor Deus é o dono de todas as coisas. Ele sabe se podemos ou não ir, tá bom? Então veja o que o Senhor Deus disse aqui. Começando a água a baixar,
As colinas e montanhas ficaram rodeadas de um mar vasto, ameaçador. Todos os lugares estavam juncados de corpos de homens e animais. O Senhor não permitiria que esses ficassem a decompor-se e contaminar o ar. Fez, portanto, da terra um vasto cemitério, fazendo, um vento violento que fez soprar com o fim de enxugar as águas, removeu-os com grande força, levando mesmo em alguns casos os cumes das montanhas e amontoando árvores, pedras e terra em cima dos corpos dos mortos. Pelo mesmo meio, a prata e o ouro e a madeira escolhida e as pedras preciosas que tinham enriquecido e adornado o mundo antes do dilúvio e que os habitantes haviam idolatrado, foram escondidos da vista e alcance dos homens, acumulando a ação violenta das águas, terra e pedra sobre esses tesouros, e, em alguns casos, tornando mesmo montanhas sobre eles. Agora veja essa parte que eu gostaria que você entendesse. Deus viu que quanto mais ele enriquecia e prosperava os homens pecadores, mais corrompiam seus caminhos diante dele. Você quer saber, quer conhecer uma pessoa? Dê a ele 3 coisas: poder, dinheiro, se for homem, mulher. Se for mulher, homem. Quer conhecer uma pessoa? Dê a ela essas 3 coisas. Quer conhecer um homem? Dê a ele poder, às vezes atrás de um volante, dinheiro, e passe o sexo oposto na frente dele. Presta atenção nisso, tá bom? Olha lá. Os tesouros que os deviam ter levado a glorificar o generoso doador foram adorados, enquanto Deus foi desonrado e desprezado. Outro detalhe interessante. Assim como antes do dilúvio, o mundo foi acabado com água que vinha de cima e de baixo, no final da terra, o Senhor Deus também usará a mesma forma, será fogo de dentro da terra e fogo de fora da terra, da atmosfera que virá e acabará com os homens, E eu peço a Deus que pela sua misericórdia e pela sua bondade, o Senhor Deus no seu cuidado conosco, trabalhe com o nosso coração e nos converta de tal maneira que nós não venhamos a passar para as últimas situações tão terríveis, assim como passaram os antediluvianos por sua impiedade. Felipe, coloque para mim os outros detalhes que vocês precisam ver, algumas coisas que eu gostaria que vocês observassem. Olha aqui um negócio interessante, a tábua cronológica. Por favor, vocês podem tirar foto disso, os alunos que estão aqui na Escola de Profetas têm acesso a isso em cima da minha mesa. Mas vocês que estão em casa, vocês têm isso na tela. Essa outra parte, por favor, observe o próximo que ele vai passar. Aqui estão as famílias que vieram depois do dilúvio. Você pode muito bem olhar Gênesis 10 e falar, é só um nome após o outro. Não é. Você vai se assustar com o que está ali. De onde, para onde foram essas pessoas? Eu vou colocar um negócio aqui na lousa para que você entenda. Sofiazinha me ajuda. Primeiro foca lá em cima o nome dos descendentes de Sem, Cão e Jafé. Ela vai colocar. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha que interessante. Aqui está o planeta Terra. Tá bom? Quando o homem entrou em dificuldade, o Senhor Deus permitiu que acontecesse o dilúvio. Então veja agora, aqui está o planeta Terra, esse desenho tão bem feito é o globo terrestre. E esse negocinho aqui é a Turquia, que hoje é a Turquia, tá bom? Mas dê uma olhadinha ali para mim, por favor, só para vocês verem, ali onde está a Turquia, perceberam nesse mapa? E lá, naquele lado, estão as montanhas do Ararat, tá vendo? Inclusive com a altitude que elas têm. Então são vários montes e num deles ali pousou o Senhor Deus, escolheu um espaço para que seu povo ali ficasse. Agora eu preciso mostrar uma coisa a vocês. Então a arca está aqui em cima de uma dessas montanhas, correto? Te assuste. Os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, não foi isso? Presta atenção que eu vou te falar. Por que é importante saber Gênesis 10? Gênesis 10 mostra o nome de cada descendente, que povos que nasceram deles. Que povos nasceram do Sem, que ele é o pai dos semitas? Que povos nasceram de Cão? O pai dos canitas, dos cananitas. Que povo nasceu de Jafé? Dos jafetitas. Sem continuou aqui ao redor da arca. Olha o que eu vou te falar, a família de Sem foi crescendo, permaneceu ao redor da arca e foi fazendo suas tendas para este lado. Olha que coisa que você vai gostar de saber. Cão fez suas tendas com sua família para cá.
fez suas tendas para todo este lado aqui. É o pai de todos estes povos. Interessante? Cão é o pai dos africanos. Sem é o pai de todo o povo do Oriente Médio que se estendeu para a Europa. Jafé é o pai dos asiáticos. Tá bem? E você? Vem de qual deles? Bora? Nós não somos, de forma alguma, olha o que eu vou te falar, destes continentes. Aqui nós temos 3 continentes claramente, 4 até, né? Então nós temos aqui toda a Ásia, né, junto com a Oceania. Nós temos aqui também a Europa e a África. Tá faltando o quê? Gente, eu sou excelente desenhista. Olha aqui, ó. Olha que negócio tenebroso, mas isso aqui são as Américas, tá bom? América do Norte, América Central e América do Sul. Nós estamos aqui, correto? Nós somos dessa parte americanos. Somos ou não somos? Tá? Nós somos sul-americanos, tá? Aqui estamos, aqui, ó, neste pedacinho, Pernambuco. Eu quero que você compreenda de onde vieram estes povos. Amanhã você vai saber, tá bom? Como foi que apareceu esse lado, se aqui é que estava a gente? De onde vieram esta parte aqui? Como é que vieram esta gente? Nós somos daqui. Descendentes de quem? De que lado? Entende? Felipe coloca o resto das imagens aí para que a gente possa entender. O que mais? Acabou, filho? Acabou? Puxa, amanhã tem mais então. Felipe me disse que acabou. Então amanhã a gente tem mais. Estude, faça de tudo para você entender os detalhes agora. Nós vamos começar a estudar coisas tão interessantes que são base poderosa para nós podermos compreender a vontade do Senhor e como Ele reorganizou a terra depois que a terra todinha estava tendo problemas. Como Deus reorganizou a terra, como Ele cuidou de tudo. De onde foi que nós viemos? Quem somos nós? Isso vai fazer para você uma diferença tremenda, tá bom? Eu quero convidar vocês a orarem junto com a Escola de Profetas. Amém. Bendito Deus, glorioso Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor preservou a família de Noé, Sem, Cão e Jafé. E eu sei, Senhor, que o Senhor fez isso porque eles foram fiéis a Ti. Noé era um homem justo em sua geração. Queremos a justiça de Cristo sobre a nossa vida. Cubra-nos com a justiça de Jesus. Queremos ser considerados justos nesta geração. Abençoa-nos e abençoa essa pessoa que está em casa, em nome de Jesus. Amém. Amém.